Sabe por que nós somos assim, incendiários? Porque na grande realidade nós somos um simples combustível. Todo ser humano tem um combustível dentro deles, e para esse combustível acender, somente o fogo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos traz tanta certeza, tanta convicção, que ele não nos deixa viver uma vida se arrastando. A nossa certeza é tão grande, a nossa confiança é tão grande na palavra, que nós nos tornamos como os montes Sião, que nada abala e permanece para sempre. E você percebe isso pela vida de quem? Dos personagens da Bíblia. Você vai ver que o poço não abalou a fé de José, a escravidão na casa de Potifar não abalou a fé de José, ele ter sido lançado no cárcere não abalou a fé de José. Ele permaneceu firme, acreditando na promessa, porque quando você acredita numa promessa, mano, você não volta atrás, você não vai retroagir, não vai retroceder, não vai voltar atrás. O lema é continuar olhando sempre para o autor e o consumador da sua fé, entendendo que desertos não significa final de estrada. Não. Se Deus não falou para você que é o fim, então não é o fim. Às vezes Deus, ele nos leva para o deserto só para nos exaltar nos montes. É necessário, gente, presta atenção. De repente você não acredite nisso, mas quanto maior a resistência, maior a vitória. Quanto maior o sofrimento, maior é a bênção. Então não se deixe levar por cenário, por aquilo que está acontecendo na sua vida, mas olha para Jesus. Na maioria das vezes Deus, ele quer nos ensinar de alguma forma. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, e ela ficou impactada, porque você sabia que às vezes Deus, ele entrega a pessoa na mão do diabo, para a alma dela ser salva? Ele permite que o corpo da pessoa seja destruído, para não perder a alma dela? Vê essa passagem para mim. Cadê os universitários? Como assim, bispo? É no caso de algumas pessoas que elas se convertem doente por causa da doença, elas se convertem e elas morrem. Porque você sabe que isso daqui não é de Deus, né? Carne e sangue não herdará o reino dos céus. Quem você acha que te mata? Quem você acha que vem buscar isso daqui? Você acha que é Deus que te mata? Não, é do diabo, gente. Isso daqui pertence a Satanás. Por isso que você vê as pessoas morrendo de morte bizarra. É tiro na cabeça, facada no peito, queda de avião, acidente de carro, câncer, tumor. Porque isso não pertence a Deus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. Mas essa nossa carne, ela combate, ela briga, ela luta diariamente contra o espírito. Vamos lá no livro de Gálatas. Olha que coisa impactante. Cadê os universitários? 1 Coríntios 5:5. Olha só. 1 Coríntios 5:5. Olha o que a palavra diz. Olha só. Então, às vezes a gente fica com tanta coisa com o nosso corpo. Cuidar mais do corpo do que do espírito. O que diz? Entreguem esse homem a Satanás. Paulo dizendo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia de quem? Do Senhor. Então existem pessoas que às vezes estão doentes, enfermas, se convertem e morrem. Bispo, como pode? A pessoa estava doente, enferma, estava na igreja com tanta fé e morreu. Pois é.
Deus permitiu que o corpo dela fosse entregue na mão de Satanás, porque pertence a ele, você vai ver que eu vou te mostrar, para que o espírito dela seja salvo. Porque existem pessoas que são curadas, e se ficam vivas, elas se perdem, voltam para o mundo lá fora, volta para a bagaceira, para a desgraceira, a vida vira um caos. E o pior, entre as 7 espíritos nela, pior do que aqueles que já existiam. Em outras palavras, essa pessoa se torna praticamente impossível de se converter mais tarde, porque ela já experimentou a palavra, já experimentou os dons do Espírito Santo, e a palavra diz que é meramente impossível que uma pessoa que tenha experimentado os dons de Deus, os dons do Espírito Santo, experimentado a palavra e cai, é praticamente impossível que ela volte a se reconciliar novamente com Deus. Existem 3 pecados que não têm perdão. 3. Um é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, é você atribuir tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo a Satanás, porque foi isso que aconteceu, Jesus fazendo sinais, prodígios, maravilhas, curando, pregando, e os fariseus diziam, não, ele tem demônio, ele tem demônio. Aí Jesus chegou para eles e falou assim, olha, todo pecado vos serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais. Então você blasfemar contra o Espírito Santo é você blasfemar da palavra, zombar da palavra. Está escrito, mas você não é bem assim não, é o seguinte, meu, então, vai nessa pegada, pula nessa bala aí para você ver. Mas uma pessoa que não crê na palavra, ela não crê nem no reino dos céus, na salvação. Ela diz que crê em Deus, mas no fundo ela não acredita coisa nenhuma. Então, o primeiro, que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. O segundo pecado que não tem perdão é não perdoar. Repete, não perdoar. Porque para você ser perdoado, você tem que perdoar. Se você não perdoa, você não tem perdão. E o terceiro pecado que não tem salvação é a apostasia. É a pessoa se apostatar da fé, perder a fé, perder a razão, deixar de crer em tudo. Apostatar é deixar de crer em tudo. Não crê mais no reino dos céus, não crê mais na vida eterna, não crê na Bíblia, não crê em Jesus. A Bíblia foi escrita por homens. Então foram os homens muito inteligentes, porque tudo aquilo que está escrito aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Que homens são esses? Cheio de profecia, cheio de entendimento, discernimento, sabedoria, para prever passado, presente e futuro. Que homem é esse, né, gente? Então, aqui você vê que Paulo entregou um homem nas mãos de Satanás, para que o seu corpo fosse destruído e o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim, olha só, Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos do quê? Os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Você quer vir para a igreja? A carne não vou. Você quer orar, a igreja, a carne diz, não, eu estou cansada. Você vê que essa preguiça, essa lombeira, até de bater palma, louvar a Deus, glorificar a Deus, é coisa da sua carne, irmão. É a carne que não gosta de Deus. Presta atenção, a sua carne, que você tanto ovaciona, faz plástica, estica, passa botox, ranha o meu bruxo, close, vai para a academia, sua carne vai ficando forte, e seu espírito vai ficando fraco, se você for uma pessoa fraca de entendimento, porque na medida que você vai malhando, aí você vai vendo seus glúteos, os seus tríceps, você começa a se amar, mano, porque existe aquela pessoa que faz isso para ter saúde. Não, mas tem pessoas que fazem isso para se mostrar mesmo. E gente, a coisa vai ficando tão transpassada, que a última vez que eu fui na academia, desculpa, uma par de mulher de leg, tudo
sarada, e os caras ficavam assim no espelho, só olhando eles. Levantava o peso 2 vezes, aí botava ali e ia para frente do espelho. Eu falei, não vou ficar nessa academia aqui não, senão eu vou cair em tentação. Deixa eu sair fora. Amor à carne, amor àquilo que vai levá-los para o inferno. Então eu repito, você buscar saúde é uma coisa, entende? Você ser um atleta é uma coisa, mas você fazer isso para, entendeu? Querer se aparecer, sair na rua e tal, para a mulherada ficar olhando, ou para os caras ficar olhando, mano, vai chegar um determinado momento que você vai fazer como muitas pessoas, deixa de vir na igreja para ir na academia. São pessoas que não faltam um dia na academia, mas fica meses sem vir na igreja. Então vai cuidando daquilo e fazendo a vontade daquilo que um dia vai te levar para o inferno. Você está me entendendo? Então, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então a carne vive em conflito, em intriga, em contenda com o espírito. A carne quer comer, beber, os olhos não cansam de ver, a boca não cansa de comer, os olhos são cheios de concupiscências. Existe a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, que é os desejos desenfreados pelos bens do mundo lá fora. Por que hoje o nível de depressão, de ansiedade aumentou? Porque tudo que os seus olhos veem na internet, o seu corpo quer. Não, o seu corpo quer aquela sandália, o seu corpo quer aquele chinelo, o seu corpo quer aquela sapatilha, o seu corpo quer, você quer. E às vezes não está na hora de você ter. Existem muitas pessoas que ainda não têm condições de ter um carro. Não, mas elas ficam loucas se elas não comprar, ou então se metem em dívidas, fazem coisas absurdas, gasto que não tem, enche o guarda-roupa de sapato e nem usa. Aliás, está na hora de você esvaziar o seu guarda-roupa, né? Sua sapateira. Como, bispo? Traz tudo para a igreja, que a gente vai doar tudo. Vai doar. Limpa lá seu guarda-roupa. Quando você está em jejum, você se santifica por quê? Porque a gente ensina você a se distanciar um pouco das redes sociais. A maioria das crianças hoje estão todas perturbadas. Por quê? Porque elas não se saciam com aquilo que elas já têm. Porque o papel das redes sociais é fazer isso. Você sabe por que essas grandes potências mundiais estão trabalhando afinco, criando inteligências artificiais para nos prender? E prende quando você não tem entendimento de usar, né? Mas qual o intuito deles? É você entrar, puxa, é top, é bacana, e eles bombardear você com os produtos deles. E se você é aquela pessoa desequilibrada, voltando para a guerra da carne e do espírito, então você só vai querer fazer a vontade da sua carne. Você não vai querer saber de orar, de buscar. É impossível, gente, que Deus ele não abra portas. Deus, quando a palavra diz que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, amanhã e para todo sempre, é porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Ora, por que não acontece milagres nas nossas vidas como acontecia no passado? Porque hoje a gente não busca mais como as pessoas do passado buscavam. Daniel, ele orava de manhã, de tarde e à noite, pela manhã, à tarde e à noite. Tudo bem, quando você começa a buscar Deus, Satanás faz de tudo para te sufocar, vem embates de tudo que é lado, mas Satanás pode vir quente, porque você já vai estar fervendo. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Então quando os homens olharam para Daniel e viram que Daniel estava crescendo, se destacando, o que eles fizeram? Mais de 120 homens vieram para cima dele, arranjaram um pretexto para que Daniel fosse condenado.
Por quê? Porque ele orava, porque ele clamava, buscava a presença do seu Deus e se destacava. É impossível, veja, quem busca a presença de Deus se destaca no trabalho, se destaca na escola, se destaca na vizinhança, se destaca no condomínio. Quem busca a Deus se destaca, quando é um cristão de verdade. Agora, se você é aquele cristão, que todo mundo sabe que você é crente, mas aí lá no seu trabalho você fica mexendo com tudo que é menininha, safado, sem vergonha. Todo mundo sabe que ele é crente, mas ele anda lá no trabalho assim, olhando para as meninas. E aí, gata? E aí? Tudo bem? Fica dando em cima de tudo que é menina, mano. É assim que você é crente? Aí, enquanto não leva uma pancada, um fora. Então você tem que ser crente na igreja, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, mano. Você é crente, mas pô, sai com um monte de cara. Você é crente, mas você é mal falada. Ó, todo mundo pega, ó, todo mundo já pegou. Ô, para, mano. Daniel, mas a carne é fraca. Sim, mas o espírito, ele é forte. Esse problema aí de carne fraca, aí foi Satanás que inventou. E as pessoas entendem ao contrário, né? Não, minha carne é fraca. Você tem que entender que a sua carne é... A sua carne é... Não. A sua carne é fraca. Forte é o seu espírito. É porque a carne vai viver assim, ó. Vai viver assim. Ó, como a carne vai viver. Ela vai ver um copo de cachaça. Uma cerveja. Venha, só um pouquinho. Eu não vou deixar você dormir, então. Eu vou te perturbar. Se a sua carne fizer isso por cachaça, por sexo, droga, tóxico, o mundo lá fora, aí a sua carne fazendo birra, você é a carne agora. A sua alma, não, você não vai. Vem cá, você vai orar para Deus tirar essa tentação de você. Você vai orar para Deus tirar esse capeta que está querendo fazer você adulterar, se prostituir, que está querendo fazer você roubar, beber. Porque, gente, olha, o Espírito Santo, a palavra diz que fica 24 horas tentando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Antes de você adulterar, o Espírito Santo fica na sua cabeça assim, dizendo assim: não adultera, não adultera, não adultera, não adultera. Mas parece que a pessoa ignora aquilo que o Espírito Santo está fazendo, vai e adultera. Não rouba, não rouba, não rouba. A pessoa ignora o chamado e aquilo que o Espírito Santo está fazendo e vai roubar. Às vezes ele está para sair com uma menina do trabalho, não sei da onde. Aí na hora que ele está para sair, né? Aí o Espírito Santo coloca uma pessoa, ele, oi. Aí fala para ela: chegou alguém. Oi. Não, irmão. Não, o irmão não sabe de nada. O cara está aqui quase pegando. Os dois já estão quase saindo, mano. Já está tudo combinado. O horário, o dia, né, meu? Tudo combinado. Está ali ó, a porta. Ele, hoje eu pego. Aí de repente chega um irmão, chega alguém. Ô irmão. Ele ainda acha ruim. Deus está querendo livrar ele do mal e ele ainda acha ruim. Caramba, meu, esse cara foi aparecer logo agora, mano. Nossa, essa polícia foi aparecer logo agora, que eu ia dar o bote, que eu ia roubar. Nossa, isso foi acontecer logo agora, que eu ia atrair meu namorado, ia atrair minha esposa, ia atrair meu marido. Logo, meu, é livramento. É livramento. É Deus querendo te livrar do mal. É Deus querendo te livrar do laço passarinheiro, da peste perniciosa. É Deus querendo te livrar do perigo, da espada, da morte. E mesmo assim a pessoa quer, por quê? Porque ela dá mais ouvidos à carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Muda. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo de lei. Ou seja,
nada mais vai poder condenar vocês. Por quê, bispo? Porque vocês não vão ser mais guiados pelos desejos, pelas paixões da carne. Ora, as obras da carne são manifestas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo. O que é isso aqui mesmo? Dissensões. Facções. Sabe o que é dissensões? Aquela pessoa que vive criando dissensões, discórdia, facção, grupinhos, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes são as vontades da carne. Eu os advirto, como antes já vos adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de quem? Não herdarão o reino de Deus. Continua. Mas o fruto do Espírito, aquele que tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência. Eu não tenho paciência porque você não tem o Espírito Santo. A paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vocês aguentam mais 5 minutinhos? 5 minutinhos? Eu posso continuar 5 minutinhos? Eu prometo, 5 minutos, marca aí no relógio, 5 minutos, porque eu quero dar o exemplo aqui de uma mulher, que ela não era abençoada, justamente por esse motivo. Veja, está lá no livro de Mateus capítulo 15, versículo 21, diz assim: olha, depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom, e uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofre muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma. Repete comigo: Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma. Prega comigo, gente, prega comigo. Então os seus discípulos, se aproximando dele, disseram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. A mulher vinha gritando. Ele respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhes disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. E naquela mesma hora, naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada. Olha só, vamos analisar um pouquinho o que aconteceu. Onde estava o amor de Jesus? Aonde estava a misericórdia dele? Porque ele ficou em silêncio. A mulher gritando atrás dele, ele fechou a boca, ficou quieto. Depois ele falou para aquela mulher: olha, eu não fui senão enviado aos filhos de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou um momento que Pedro, ele ficou tão constrangido em ver Jesus em silêncio, dizendo para ela que não foi enviado para o povo dela, mas sim para os judeus, que ele ficou incomodado. Ele falou: pô, Jesus, já que não é para o Senhor abençoar ela, o Senhor não quer fazer nada com ela, nada pela filha dela, despede ela, manda ela embora. Ele ficou constrangido, porque ele nunca tinha presenciado
Tamanho desprezo como aquele que Jesus estava fazendo com aquela mulher. E aquela mulher continua gritando, continua pedindo. Porque quando você tem um filho doente, um parente, um amigo, um irmão, quando está acontecendo algo na sua vida, que você se sente impotente, você percebe que você perdeu o controle, a direção, e já não tem mais a quem você recorrer, você procura recorrer àquilo que você sente que vai lhe ajudar, não é verdade? E foi o que aquela mulher fez, foi até Jesus, mas ele ficou em silêncio, disse que não veio para abençoar o povo dela, e por último, ele deu o golpe final. Não é bom pegar o pão e lançar aos cachorrinhos. Ele chamou aquela mulher de cachorrinha, mano. E aquela mulher disse assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que significa? Ela ficou pronta. Ficou pronta para ser abençoada. Ela ficou pronta para receber a cura, a libertação da filha dela. Ela ficou pronta para ser ouvida. Mas por quê? Por quê? Por quê? Presta atenção para terminar, presta atenção. Aí quando você vai lá no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 26, você entende por que Jesus fez tudo isso com aquela mulher. Por quê, bispo? Porque a palavra diz: a mulher era grega, Ciro Fenícia, está aí. Por isso que Jesus fez tudo aquilo, porque ela era grega. Bispo, e aí? Não entendi. Você não entendeu? Os gregos, eles eram soberbos, arrogantes, presunçosos, altivos, sobrancelhos, orgulhosos. Os gregos menosprezavam os judeus, e não somente os judeus, mas qualquer outra nação. Os gregos se sentiam donos da verdade por causa de Platão, Aristóteles, Sócrates e tantos outros personagens da filosofia que nasceram ali na Grécia. Eles tinham vários deuses, eles não se prostravam, não se curvavam, e menosprezavam o Deus dos judeus. Então era aquela mulher cheia de soberba, cheia de orgulho, cheia de vaidade. Então o que Jesus foi fazendo? Jesus foi esticando ela, Jesus foi quebrando ela, Jesus foi esmagando ela, Jesus ele foi torcendo ela. Sabe quando você pega um vaso e coloca na água, e ali você vai amassando, 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 para dar um novo formato àquela pessoa, para tirar a soberba, a arrogância, a altivez. Foi justamente isso que Jesus fez com aquela mulher. Ela veio e ela achou que só pelo fato dela estar implorando: minha filha é horrivelmente endemoniada, está perturbada. Ela achou que somente com isso Jesus ia atendê-la. Não. Veja, Deus ele quer transformar o seu interior para que o seu exterior possa brilhar. Jesus ele quer nos quebrar primeiro por dentro, nos moldar primeiro por dentro, para depois fazer o milagre por fora. E foi justamente isso. A mulher clamou, e Jesus ficou em silêncio. Sabe por que de repente Jesus está em silêncio? Sabe por que de repente Jesus aí não está te ouvindo? De repente seja por causa da soberba, do orgulho que existe dentro de você ainda. Porque você ainda é aquela pessoa que ovaciona a sua carne, ovaciona as coisas do mundo, e só vem procurar Jesus quando está com dor de barriga. Ou seja, você é um cliente. Você é um cliente. Só vem em busca dos remédios que tem na prateleira. Você não quer caminhar com Jesus. Você não quer Jesus. Você não ama Jesus. Você é aquela pessoa que até agora não entregou sua vida para Ele. Você entregou, continua vivendo uma vida louca. Então Jesus disse para aquela mulher, quando ele abriu a boca, falou assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado para abençoar pessoas como você, só as ovelhas perdidas. E como aquela mulher continuou clamando, continuou buscando, ele disse: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Qualquer outro grego que ouvisse isso já tinha partido para cima de Jesus, e já tinha dado um monte de porrada nele.
Como pode? Onde já se viu? Quem é esse judeu? Quem é esse incircunciso de coração? O que ele pensa que ele é? Mas ela, na humildade, olhou para ele e disse: Pai, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Em outras palavras, olha, eu reconheço que eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. Ela passou por cima de tudo e de todos. Ela não se intimidou, não se envergonhou em outros gregos verem ela ali se prostrando diante de Jesus, porque era uma humilhação. Já pensou você se humilhar diante de alguém que todo mundo despreza, que todo mundo maldiz, que muitos não acreditavam, mas não ter outra alternativa? Então eu quero dizer para você que se você não está vendo saída, se você não está tendo alternativa para a cura, para a libertação, para a solução dos seus problemas, a única coisa que você tem que fazer é abandonar a sua soberba, o seu orgulho, a sua vaidade, reconhecer a sua pequenez, a sua insignificância, se prostrar também diante de Jesus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Assim como o Senhor quebrou o orgulho daquela mulher, quebra o meu orgulho também, Pai. Quebra a minha soberba, quebra a minha altivez, quebra toda a dureza que existe dentro do meu coração. E às vezes Deus, Ele só consegue fazer isso quando nós somos triturados, quando nós somos humilhados, quando nós somos pisados, quando Ele permite que os nossos inimigos venham cavalgar sobre o alto da nossa cabeça. E de repente é isso que está acontecendo com você nesse momento. Seus inimigos estão cavalgando sobre o alto da sua cabeça. A doença está te destruindo, a doença está destruindo a sua casa, o seu lar, a sua família. A miséria, a pobreza chegou, bateu. Você está desempregado, você está vivendo os piores momentos da sua vida. Você nunca imaginou que pudesse viver momentos tão difíceis como esse que você está vivendo. Você que sempre foi uma pessoa que sempre teve saúde, sempre foi bem vista, você sempre foi uma pessoa que teve muita prosperidade, sempre cresceu, sempre rompeu, sempre aconteceu, e hoje você está como um gatinho, humilhado, desprezado, ferido, magoado. Mas eu vim aqui para te lembrar que Jesus está com os braços estendidos, que ao ouvir o som das águas, Ele pode restaurar a sua vida. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, não importa a geografia, a matemática, a única coisa que importa para Deus é: humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Ele pode abrir portas, Ele pode liberar destinos, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode mudar, sim, o seu futuro. A sua vida não é incerta quando ela está na mão de Jesus. Ele já traçou um destino para nós, Ele já tem planos para nós, Ele já tem milagres, promessas, verdades, realidades reservadas para cada um de nós. Então entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará.